O som metálico da escada do avião ecoou fundo no peito de Cíntia Monteiro, enquanto ela descia segurando firme a mão de sua filha. Luísa, uma menina de 13 anos de idade. O calor úmido de Maputo, capital de Moçambique, se misturava à inquietação que há dias tomava seu peito. O céu estava nublado, como se a cidade pressentisse o que ela estava prestes a enfrentar. Os cabelos longos e enrolados, mesmo presos, grudavam em sua nuca suada, com a pele morena marcada pelo tempo e pela força. Ela apertou o passo ao ver à distância a figura do marido. Ricardo a esperava ao lado do carro, de braços cruzados e expressão indecifrável. Nenhum sorriso, nenhum gesto de acolhimento. Apenas um aceno seco de cabeça. A filha correu até ele e recebeu um beijo rápido no topo da cabeça. Cíntia observou a cena tentando ignorar o aperto no estômago. Não era assim que ela imaginara o reencontro. Queria um abraço, queria ouvir que tudo daria certo. Mas só teve silêncio. Entrou no carro e notou que os olhos de Ricardo estavam cansados, escuros, como se escondessem uma história que ela ainda não conhecia. A viagem foi tranquila? Ele perguntou, sem tirar os olhos da estrada. Foi, respondeu ela. A casa já está pronta? Mais ou menos. Tem ainda algumas coisas para arrumar. Vai ter que se adaptar. O tom dele era distante, quase frio. Não parecia o homem que, 2 meses antes, deixou o Brasil com juras de amor. Ele havia sido transferido para Maputo. Por isso, tinha ido na frente a ajeitar a nova moradia da família. O carro deslizou pelas avenidas movimentadas da cidade até chegarem ao condomínio moderno onde ele estava morando. O apartamento era bonito, amplo, mas impessoal. Cíntia caminhou pelos cômodos sentindo um arrepio desconfortável, como se aquele lugar não a quisesse ali. Nenhuma fotografia deles, nenhuma lembrança do passado. Aquilo não era lar, parecia um abrigo provisório. Na primeira semana, Cíntia se esforçou para ignorar os sinais. A ausência de beijos, os jantares silenciosos, o jeito mecânico que Ricardo abraçava a filha. Dizia estar cansado demais para qualquer conversa. Ele voltava tarde do trabalho, muitas vezes depois da meia-noite, alegando reuniões intermináveis. Quando ela tentava se aproximar, ele se esquivava com desculpas vagas. No início, Cíntia acreditava. Pensava que era o estresse do novo cargo em um país estrangeiro. Mas a intuição feminina nunca falha e começou a gritar dentro dela. Começou a prestar atenção nos pequenos detalhes, o perfume diferente em suas camisas, o sorriso que escapava no celular, a ansiedade com que ele checava as notificações. Certa noite, ela o esperou acordada, mesmo exausta. Quando ele entrou agindo normalmente, ela tentou puxar conversa. A gente podia sair no fim de semana. Só nós dois. Não vai dar. A equipe vai fazer um tour técnico no litoral. Preciso ir. Desde quando você viaja com a equipe sem me avisar antes? Dá para parar com esse interrogatório? Ela não rebateu. Apenas se encolheu no sofá enquanto ele foi tomar banho. Naquela noite, Cíntia deitou abraçada ao travesseiro, com lágrimas silenciosas rolando pelo rosto. A filha dormia no quarto ao lado, alheia à rachadura que se formava no peito da mãe. O dia da festa da empresa foi o início do fim. Ricardo não fez questão que ela fosse. Disse que seria apenas para os funcionários. Mas Cíntia, desconfiada, preferiu ir mesmo assim. Se arrumou com simplicidade, usando um vestido de tecido leve, maquiagem discreta, cabelo solto em ondas largas. Quando chegaram, ela logo percebeu como era invisível. Ninguém a cumprimentava. Todos pareciam se esquivar. Foi então que a viu. Uma mulher alta, magra, com saltos escandalosamente altos e vestido vermelho colado no corpo. Mary, jovem demais para estar ali com tanta segurança. Os olhos dela cruzaram com os de Cíntia. Houve algo naquele olhar, uma arrogância silenciosa, um desafio oculto. Quando Ricardo se aproximou de Mary para apresentar Cíntia, o clima ficou gelado. Essa é Mary, nossa nova analista de mercado. Mary, minha esposa, Cíntia. Um prazer, disse Mary, estendendo a mão com desdém. Já ouvi falar tanto de você. Cíntia sorriu educadamente, mas algo no tom da outra a incomodou. A festa prosseguiu.
música, risadas, olhares. Ricardo se afastou e ficou tempo demais conversando com Mary. Cynthia observava tudo de longe, apertando a taça com tanta força que poderia trincá-la. Não era mais só desconfiança, era certeza. Quando voltaram para casa, Ricardo dormiu imediatamente. E foi naquela madrugada, entre o silêncio da escuridão e o pulsar acelerado de seu coração, que ela decidiu pegar o celular dele. Suas mãos tremiam, mas a coragem era maior. O que encontrou ali mudaria toda a sua vida. Não tinha o hábito de mexer no celular do marido, mas nos últimos dias, o comportamento dele estava muito suspeito. Tentou desbloquear com a senha que ela conhecia, mas ele já havia alterado. Parou por alguns instantes, tentando imaginar qual seria a nova senha. Fechou os olhos e fez um pedido a Deus em pensamento. Por favor, me ajuda. Preciso descobrir o que está. Foi então que veio na sua mente um sopro de lucidez. Lembrou que poderia ser a data de nascimento da sua filha. Então, Cynthia digitou e a tela abriu. E como um passe de mágica, tudo apareceu. Não era apenas uma traição. Era um plano, frio, arquitetado, cruel. Mary não era só uma amante jovem e oportunista. Era uma mulher que pretendia roubar o que Cynthia mais amava, sua filha. A amante queria o marido e também a guarda da criança. Ela observou o rosto adormecido de Ricardo, tão familiar e tão estranho. O peito largo, o cabelo despenteado, a expressão serena. Como podia dormir tão tranquilo com tanto veneno correndo por dentro? Cynthia sentou-se na beira da cama e chorou em silêncio. Antes do amanhecer, levantou-se com firmeza. Desceu para a cozinha e começou a preparar o café da manhã da filha. A menina ainda dormia, e Cynthia decidiu não acordá-la. Colocou o uniforme dobrado na poltrona, arrumou a mochila com os cadernos e preparou o lanche com mãos firmes. Estava no piloto automático. Ela ainda não sabia o que faria, mas não seria vencida. Não desta vez. Passara a vida toda cedendo. Agora não. Mais tarde, quando Ricardo saiu para o trabalho, Cynthia permaneceu em casa. Lembrou do tempo que era jovem e sonhadora. Lembrou de quando precisou largar a faculdade porque ficou grávida da sua filha. Se manteve firme ao lado de Ricardo, mesmo nas dificuldades financeiras. Viu ele crescendo na profissão e se tornando um profissional respeitado. Ela sempre dando apoio. Agora, ele era diretor comercial em uma multinacional. Ela deixou os sonhos de lado para se dedicar à casa. Quando a filha já estava um pouco mais crescidinha, ela decidiu se dedicar a aprender outras línguas. Fez vários cursos à distância. Agora era fluente em francês e inglês. Também fez faculdade de administração à distância. Mas nunca trabalhou porque Ricardo insistia para que ela ficasse em casa, cuidando do lar. Agora ela, uma mulher de 35 anos, traída pelo marido e prestes a separar. Sentou-se frente do computador e começou a pesquisar por advogados em Moçambique. Precisava entender as leis locais, saber como proteger a filha, como lutar, mas a realidade era dura. Ela não tinha dinheiro, não tinha vínculo empregatício no país, não tinha amigos influentes. Ele tinha tudo: cargo de diretoria, bons advogados, contatos. Naquele momento, Cynthia pensou em voltar ao Brasil, mas ela não tinha dinheiro para as passagens e também não tinha onde morar. Eles já tinham vendido a casa. Sentiu-se uma formiga diante de um prédio em chamas. Ainda assim, não recuou. Ligou para um escritório de advocacia que encontrou num anúncio online. A secretária foi seca, direta. Disse que era preciso agendar com antecedência e que honorários seriam cobrados logo na primeira consulta. Cynthia agradeceu e desligou. Queria sair de casa, respirar. Decidiu que o enfrentaria. Pegou a bolsa, se arrumou e seguiu em direção à empresa onde Ricardo trabalhava. O porteiro tentou impedi-la na entrada. Disse que Ricardo havia proibido qualquer visita pessoal durante o expediente. Mas Cynthia não se intimidou. Olhou nos olhos do funcionário, ergueu a voz com firmeza. Eu sou a esposa dele, a mãe da filha dele. E se ele não vier aqui me encarar, eu subo sozinha e faço o escândalo que ele tanto teme. Houve um silêncio incômodo. O porteiro ligou para a recepção.
Minutos depois, Ricardo surgiu, tenso, os olhos arregalados. "O que você está fazendo aqui?" Ricardo perguntou com o tom ríspido, tentando parecer calmo. "Vim cobrar explicações. Vi todas as mensagens entre você e sua amante." Ele empalideceu. Olhou ao redor, preocupado com os olhares dos colegas. "Você não tem noção do que está fazendo. Aqui é meu trabalho, não é lugar para drama de casal." "Não é drama. É traição. É golpe baixo. É você e aquela garota tramando contra mim. Fale baixo, pelo amor de Deus." "Não. Não vou calar. Você me fez deixar minha vida no Brasil, largar tudo, vir para cá com nossa filha só para me jogar no lixo? Você planeja tirar a minha filha?" As palavras saíam com força, cada uma atravessando o peito de Cíntia como uma faca quente. Ricardo tentou levá-la para uma sala reservada, mas ela recuou. O rosto vermelho, os olhos marejados, o corpo tenso como uma mola prestes a romper. Os funcionários ao redor começaram a cochichar. Alguns assistiam em silêncio, outros desviavam o olhar. Ricardo então se impôs com brutalidade. "Chega, Cíntia, você está fora de si. Se não sair daqui agora, vou chamar a segurança. Saia agora." Foi tudo o que ele disse, frio, calculado, e virou as costas. Cíntia ficou ali parada, o corpo em brasa, os olhos firmes. Respirou fundo, ajustou a alça da bolsa no ombro e caminhou em direção à saída com a cabeça erguida. Não se despediu, não chorou. Mas dentro dela, o que antes era amor agora era cinza. Cíntia caminhava pelas ruas de Maputo sem rumo, sentindo o calor da tarde misturado ao peso do abandono. O céu escurecia lentamente e o cheiro de poeira úmida invadia o ar. Voltou para o apartamento apenas quando as pernas ameaçavam ceder. Ao entrar, encontrou a filha deitada no sofá assistindo TV. Sorriu ao ver a mãe, mas não perguntou onde ela estava. A menina já entendia que, às vezes, o silêncio entre os pais era mais barulhento do que qualquer briga. Cíntia tomou banho, lavou o rosto com força e ficou olhando o próprio reflexo no espelho embaçado. Os olhos castanhos, grandes, pareciam pedir respostas. O corpo de curvas fartas estava cansado. Voltou para a sala e sentou-se ao lado da filha. Abraçou-a com força. O perfume da menina, com cheiro de sabonete infantil, a fez chorar em silêncio. Sabia que precisaria de forças não apenas por si, mas por ela. O relógio marcava quase meia-noite quando Ricardo chegou. Entrou com passos firmes, ignorando as duas no sofá. Foi direto para o quarto. Cíntia não o seguiu. Ficou ali, em silêncio, escutando o som da água do chuveiro correndo. Um som que antes trazia paz, agora lhe causava náuseas. Ela sabia que não poderia continuar ali por muito tempo. Aquela casa não era mais lar. Era um campo minado. E ela já estava ferida demais. No dia seguinte, o ar dentro do apartamento estava pesado. Cíntia preparava o café da manhã com mãos automáticas. Torradas, suco de laranja, café amargo. Ricardo entrou na cozinha como um estranho. Pegou uma caneca e disse: "Vou passar uns dias fora. Viagem de negócios." "Com ela?" Ela perguntou sem levantar os olhos. "Com a equipe. Não quero confusão." "Já vivemos nela, Ricardo. A diferença é que agora eu enxergo." Ele suspirou impaciente. Colocou a caneca sobre a pia e cruzou os braços. O silêncio entre eles se alongou até se tornar insuportável. Foi ele quem quebrou. "Você tem que aceitar que acabou. Não adianta esse drama." "Não é drama, é desrespeito. Eu estava ao seu lado quando ninguém acreditava em você. E agora você me larga num país estranho, sem dinheiro, sem nada. Não se preocupe com a nossa filha, eu vou cuidar dela." Falou ele, já fazendo planos de ficar com a filha. "Você quer tirar ela de mim?" Perguntou Cíntia, indignada. Ricardo não respondeu. Pegou as chaves do carro e saiu, batendo a porta. Cíntia sentou-se, ofegante. Sentia-se traída, humilhada e descartada. Mas algo dentro dela começava a se solidificar. Se era a guerra que ele queria, ela lutaria com o que tivesse. No dia seguinte, ela começou a procurar emprego. Escreveu um currículo simples. Imprimiu cópias e saiu distribuindo pelas redondezas. A maioria dos lugares sequer aceitava estrangeiros sem documentação formal. Mas ela insistiu. Em um dos escritórios que deixou o currículo, foi recebida por uma mulher gentil que ofereceu uma vaga como auxiliar de limpeza.
O salário era baixo, mas suficiente para alugar um pequeno apartamento para ela e a filha. Cíntia voltou para casa naquela noite com a decisão tomada. Esperou a filha dormir, arrumou as roupas em 2 malas pequenas e deixou um bilhete curto. Estou indo com nossa filha. Não somos suas sombras. Não somos descartáveis. Saiu assim que amanheceu. Pegou um táxi até o apartamento alugado. Um espaço pequeno, mas que tinha um cheiro novo, promissor. Pela primeira vez em meses, sentiu que tinha controle do próprio destino. Na manhã seguinte, começou no novo emprego. Passou o dia esfregando banheiros e limpando janelas. A roupa do uniforme pinicava a pele, os pés latejavam. Mas ela sorria. A sensação de liberdade era maior do que o cansaço. Cíntia já estava há 3 semanas trabalhando naquela empresa. Ricardo não sabia onde ela e a filha moravam. Mandava mensagens querendo saber sobre a filha. Mas Cíntia respondia que elas estavam bem. Naquele momento, ela precisava de um tempo para colocar tudo em ordem e não queria que ele atrapalhasse em nada. A filha, uma pré-adolescente muito responsável, passava o dia todo na escola particular, paga pelo pai. O fim de tarde caía pesado sobre Maputo e as luzes dos prédios altos refletiam nas poças da última chuva, como se a cidade também chorasse com Cíntia. Ela recolheu o pano de chão molhado e ajeitou as luvas de borracha, sentindo nas costas o peso de mais uma jornada exaustiva. Os corredores da empresa estavam quase desertos e o silêncio só era quebrado pelo som das ruas. Ela estava na copa, sentada sozinha, comendo devagar um pedaço do bolo de milho que havia feito na noite anterior. Era sua única refeição decente do dia. O bolo estava úmido, doce na medida certa, e levava com ele um sabor de saudade do Brasil, da cozinha da avó, do cheiro do fogão a lenha, da vida que tinha antes de tudo desmoronar. Cíntia nem percebeu quando a porta da copa se abriu suavemente e um homem entrou. Usava um paletó alinhado, a gravata afrouxada, a barba desenhada com precisão e os cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas. Ele foi direto ao filtro d'água, sem notar que ela estava ali, até que o cheiro do bolo pareceu despertá-lo. Ele falou em voz baixa: "Que cheiro bom." Ela ergueu os olhos e sorriu timidamente. "Quer uma fatia?" "Eu que fiz. É o último, mas já estou satisfeita." O homem hesitou por um momento, mas o tom dela era gentil demais para recusar. "Tem certeza?" "Claro. Você parece mais cansado que eu." Ele aceitou, deu uma mordida e fechou os olhos por um segundo, como se aquele sabor lhe trouxesse um conforto esquecido. "Está delicioso." "Como se chama?" "Bolo de milho", respondeu ela. Ainda não sabia, mas acabava de conquistar o paladar e a atenção de Felipe Radeb, dono da empresa inteira. Naquela noite, Felipe estava mais exausto que de costume. As reuniões haviam se estendido além do previsto e Beatriz, sua chefe do financeiro, insistira em discutir números até depois das 9. Felipe carregava nos ombros o peso de manter aquela multinacional em expansão e, nos últimos meses, sentia um vazio que nem o trabalho conseguia preencher. Quando entrou na copa, não esperava encontrar ninguém, muito menos aquela mulher de olhos castanhos intensos e sorriso largo. Havia algo nela que quebrava o protocolo impessoal de tantos corredores frios. "Você trabalha aqui até tarde?" perguntou ele, ainda intrigado. "Sou da equipe de limpeza. Hoje faltaram 2 pessoas, então acumulei turnos." Ela falava com dignidade, sem traço de autopiedade. Ele a observou por alguns segundos antes de perguntar: "Qual seu nome?" "Cíntia", e ela não devolveu a pergunta. Não fazia ideia de quem estava diante de si. Aquilo o divertiu. Era raro encontrar alguém que o olhasse sem segundas intenções. Ela continuou a limpar, enquanto ele terminou o pedaço de bolo. O silêncio entre os dois era confortável, um contraste curioso com o clima tenso que pairava nas salas executivas. "Você deveria fazer mais desses bolos e vender. Tem talento." Ela riu. "Já pensei nisso, mas no momento não tenho forno, nem forma, nem tempo." Ele sorriu, balançando a cabeça, impressionado com a honestidade dela. A simplicidade daquela conversa
era uma pausa inesperada no turbilhão de sua rotina. Quando ele saiu, deixou um olhar demorado sobre ela. Cíntia, ainda sem saber quem ele era, continuou seu trabalho. Mas dentro dela algo havia se movido. Na manhã seguinte, Cíntia chegou mais cedo do que de costume. Queria adiantar a limpeza da sala de reuniões principal antes do horário da diretoria. Enquanto lustrava a mesa de mogno, seus pensamentos voltaram à noite anterior. Aquele homem, havia algo diferente nele. Gentileza, interesse. Ela afastou a ideia com um suspiro. Não podia se permitir fantasias, não quando mal conseguia pagar o aluguel de onde moava. Por volta das 9 da manhã, Beatriz entrou na sala como um furacão. Seus saltos batiam forte no piso encerado e os olhos semicerrados vasculharam o ambiente até pousarem em Cíntia. Você deixou água no chão da copa ontem à noite. E eu quase caí por causa disso. Não deixei, senhora. Eu limpei tudo antes de sair. Você está me chamando de mentirosa? A acusação veio seca, fria. Não estou te chamando de mentirosa. Só estou respondendo que não deixei nada molhado, falou Cíntia em um tom mais firme. Além de tudo, é mal educada, falou Beatriz com deboche. Antes que Cíntia respondesse, Beatriz falou: está demitida. Pode pegar suas coisas e ir embora, agora. Cíntia ficou paralisada. Por causa de água no chão? Beatriz sorriu com crueldade. Por causa da sua insolência. Aqui não há espaço para incompetência. O silêncio caiu como um golpe. Cíntia, com os olhos marejados, recolheu suas coisas, tentando manter a dignidade. No caminho até a saída, cruzou com Evaldo, o velho assessor da presidência, sempre educado. Ele notou algo errado e tentou intervir, mas Beatriz foi rápida. Foi por justa causa. Sem poder argumentar, Cíntia atravessou a recepção com os olhos baixos. A chuva daquela manhã escorria preguiçosa pelas janelas de vidro da presidência quando Evaldo entrou na sala de Felipe com passos contidos. Levava nas mãos alguns documentos e a ficha de desligamento de Cíntia, recém-impressa. Felipe, ainda revisando contratos, ergueu os olhos ao ouvir a voz grave e pausada do velho assessor. Senhor Felipe, houve um incidente. Uma funcionária da limpeza foi dispensada. Eu decidi trazer este assunto até o senhor porque achei um pouco injusto. Ele franziu o senho. Injusto por quê? Felipe perguntou. Evaldo hesitou. Segundo Beatriz, a moça desrespeitou ordens e descuidou da limpeza. Mas há algo estranho nisso. A Cíntia tinha um bom comportamento e sempre foi muito prestativa com todos. Felipe largou a caneta. Cíntia. O nome soou mais íntimo do que deveria. Levantou-se da cadeira. Por favor, pesquise melhor o que aconteceu e depois me avise. Evaldo assentiu e foi atrás de mais informações. Enquanto ele saía, Felipe caminhou até a varanda e olhou a cidade lá fora. Aquela mulher tinha algo de verdadeiro e a maneira como oferecera o bolo, sem bajulação, o havia tocado. Por dentro, uma inquietação crescia. Ele conhecia bem Beatriz e sua maneira dissimulada de manter o controle da equipe. Já havia ignorado queixas anteriores, achando-as exageradas, mas agora era diferente. Uma mulher gentil e que ele mal conhecia. Havia despertado algo que nem ele sabia nomear, e isso era o suficiente para que se envolvesse. Cíntia, murmurou. A imagem dela naquela copa fria, com os olhos doces e os gestos firmes, não saía de sua mente. E no coração do dono da empresa, uma semente de desconfiança começava a germinar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Cíntia chegava no pequeno apartamento alugado. Sua filha Luísa viu o olhar cabisbaixo de Cíntia. Mamãe, você tá triste? Cíntia disfarçou com um sorriso, mas os olhos denunciavam o peso do mundo em suas costas. Um pouco, mas vai passar. Ela tirou os sapatos molhados e sentou-se na beirada da cama, cansada, frustrada e furiosa. Puxou da bolsa o envelope da demissão. Não havia justificativa, apenas a frieza de uma assinatura. Por que fizeram isso comigo? Sussurrou para si mesma. Nunca fora desrespeitosa, nunca faltara.
E tudo por causa de uma mulher que sentia prazer em diminuir as pessoas. Cíntia queria apenas trabalhar, sustentar a filha e viver com dignidade. E naquele dia, pensou na possibilidade de voltar para o Brasil. No dia seguinte, Evaldo voltou com informações que Felipe pediu. Em sua mesa, Felipe analisava planilhas quando o assessor entrou discretamente e trancou a porta. Felipe, conversei com 2 funcionárias da Copa. Ambas disseram que Cíntia deixou tudo limpo. A acusação de Beatriz não se sustenta. Felipe ergueu os olhos sério. Você tem certeza? Absoluta. Uma delas até contou que Beatriz viu Cíntia conversando com o senhor na Copa. Felipe suspirou, massageando as têmporas. Agora tudo fazia sentido. Não era sobre limpeza, era sobre poder. Beatriz sentira-se ameaçada pela atenção que ele dera a uma funcionária simples. Ela a demitiu por ciúmes, concluiu. Evaldo assentiu com pesar. Infelizmente, sim. Felipe levantou-se com firmeza. Quero essa demissão anulada. E quero Beatriz na minha sala, agora. A tempestade começou a se formar naquele instante. Beatriz entrou confiante, mas o tom gélido de Felipe a fez recuar. Por que você demitiu a auxiliar de limpeza? Beatriz quis parecer profissional. Por que ela deixou a copa toda suja e ainda foi mal educada comigo? Felipe deu um leve sorriso. Pare com isso, Beatriz. Aquela moça foi muito elogiada por outros funcionários. Ela foi demitida injustamente. Beatriz cerrou os olhos. Mas ela não fez o trabalho correto e tive razão em demiti-la. Neste momento, Felipe fez seu papel de dono da empresa e falou um pouco mais firme. Eu sei que você é uma profissional muito competente, mas isso não te dá o direito de se desfazer de pessoas da equipe. Quero que corrija isso e peça desculpas a ela. Beatriz enrubesceu. Você vai preferir ficar ao lado de uma faxineira? Felipe respondeu firme. Neste momento, vou ficar ao lado do que é certo. O silêncio caiu como um trovão. Está dispensada por hoje e reflita sobre seus atos. O telefone tocou no início da tarde, interrompendo a faxina da pequena cozinha. Cíntia atendeu sem imaginar que aquela ligação mudaria o rumo do seu dia e talvez da sua vida. Boa tarde, senhora Cíntia. Aqui é Mariana, do Departamento de Recursos Humanos da Radeb Importações. Cíntia franziu a testa, surpresa. Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa? Do outro lado, a voz era educada, mas formal. Gostaríamos que a senhora comparecesse à empresa amanhã, às 9 da manhã. Há um assunto pendente a ser tratado com a presidência. O coração de Cíntia saltou no peito. Com a presidência? A mulher confirmou. Sim, estaremos aguardando. Sem mais explicações, a ligação foi encerrada. A noite passou arrastada. Cíntia não conseguiu dormir direito. O que queriam com ela? Por que o convite vinha diretamente da presidência? O nome de Beatriz ecoava em sua cabeça, junto com a sensação amarga da humilhação sofrida. Será que haviam reconsiderado sua demissão? E por quê? Pela primeira vez, uma pontada de esperança cruzou seu peito, mas também medo. Vestiu pela manhã uma camiseta vermelha e calça jeans. Arrumou os cachos do cabelo e saiu um pouco insegura. Chegou à empresa 10 minutos antes do horário. O prédio parecia ainda mais imponente do que antes. Na recepção foi recebida com gentileza. Senhora Cíntia, suba por favor ao último andar. A presidência a aguarda. O elevador subia devagar e cada andar fazia seu estômago revirar. Senhor Evaldo foi recebê-la. Bom dia, Cíntia. Você pode me acompanhar? O corredor era silencioso, com portas de vidro e decoração elegante. Nunca tinha estado ali. Quando a porta da sala se abriu, Cíntia congelou. Sentado atrás de uma mesa de carvalho, em traje impecável, estava Felipe. Ela piscou confusa, o corpo inteiro em alerta. Você, sussurrou, incrédula. Felipe se levantou, contornando a mesa com calma. Sim, sou eu, Felipe Radeb. Os olhos dele não evitaram os dela. O chão pareceu ceder sob seus pés. Aquela informação demorou segundos para se fixar. Ele não era apenas um funcionário gentil. Era o dono de tudo. A humilhação, a demissão, a vigilância dos corredores,
Tudo havia acontecido sob o teto de um homem que agora a olhava com respeito. Você sabia que eu iria ser demitida? Felipe assentiu devagar. Soube mais tarde. Foi Beatriz quem deu a ordem, sem meu conhecimento. Quando descobri, exigi sua reintegração imediata. Cíntia olhou um pouco desconfiada. E agora o que quer comigo? Felipe respirou fundo. Quero que volte. Seu contrato está reativado. Sua ficha está limpa. E Beatriz irá lhe pedir desculpas. Cíntia arregalou os olhos. Isso é sério? Ele assentiu. Muito. Ela levou a mão ao peito, tentando assimilar a enxurrada de informações. Você tem vários funcionários. Por que se importou com a minha demissão? Ela perguntou. Felipe se aproximou um passo, sem invadir seu espaço. Porque injustiça me importa. E porque você me impressionou. A voz dele tinha uma gravidade sincera. Você me tratou de um jeito diferente. Cíntia sentiu o rosto corar, mas manteve o olhar firme. Obrigada por me dar o trabalho de volta. Cíntia agradeceu com um olhar gentil. Minutos depois, ela passou no RH. A proposta estava feita. O salário teria um acréscimo, o setor reorganizado e, mais do que tudo, seu nome havia sido reabilitado. Mas não era só isso que ecoava dentro dela. Era o rosto de Felipe. A postura dele, a voz, os olhos, havia algo nele que a desarmava, mesmo quando tentava se manter firme. Aquilo a incomodava. Ela não queria ser vulnerável e, ao mesmo tempo, sentia uma vontade estranha de confiar. Na cobertura, Felipe a observava da janela panorâmica, vendo seu vulto descer os degraus da calçada. Havia algo nela que desafiava sua lógica. Não era apenas beleza, embora fosse impossível ignorar sua presença marcante. A pele morena, os cabelos enrolados, o olhar firme. Mas ela parecia ser uma mulher verdadeira e forte. E talvez, só talvez, isso fosse o que mais o atraía. Alguns dias se passaram, e aquela tarde seguia arrastada, nublada por fora e por dentro. Cíntia já havia voltado ao trabalho. Ainda não havia sido designado um novo setor, e ela passava os dias em treinamentos, circulando pelos corredores com um misto de cautela e curiosidade. O que mais lhe pesava era a tensão de estar ali, tão próxima de Felipe, e ainda assim sem saber o que realmente queria dele. Estava na recepção organizando papéis quando o celular vibrou com uma notificação que fez seu sangue gelar. Audiência de revisão de guarda, vara da infância e juventude. Ela sentiu o estômago embrulhar. Ricardo, o ex-marido, queria a guarda de Luísa. Cíntia sentou-se imediatamente, mãos trêmulas, coração disparado. Como ele teve coragem? Murmurou sem acreditar. Na saída do expediente, ainda tentando digerir a notícia, foi abordada no estacionamento. Cíntia, chamou uma voz familiar. Virando-se com os olhos apertados, encontrou Beatriz. Cabelos presos, maquiagem leve, expressão forçada. Posso falar com você por um minuto? Cíntia cruzou os braços. Sim, pode falar. Beatriz sorriu, falsa como sempre. Vim pedir desculpas. Exagerei. Estava num momento emocionalmente instável. Cíntia arqueou a sobrancelha. Beatriz engoliu seco, mantendo o tom amável. Não precisamos ser inimigas e transformar isso numa guerra. Cíntia ficou em silêncio por alguns segundos, observando cada traço do rosto de Beatriz. Aquele pedido de desculpas não soava real. Era mais uma encenação. Cíntia respirou fundo. Eu não quero guerra. Só quero seguir minha vida em paz. Beatriz abaixou a cabeça, como se sentisse remorso, mas a máscara não colava. Estou arrependida de verdade. Inclusive falei com Felipe. Disse a ele que você merecia estar aqui. A menção ao nome dele acendeu um alarme em Cíntia. Era óbvio que ela estava tentando manter algum tipo de influência. Naquela noite, Cíntia mal dormiu. Sentia o coração pressionado por forças que pareciam se multiplicar. Beatriz tentando manipular a narrativa, Felipe mantendo-se respeitosamente distante e agora Ricardo, querendo levar sua filha. No dia seguinte, Cíntia foi trabalhar ainda triste com a notícia da audiência. A recepção da empresa estava silenciosa naquela manhã, exceto pelo som suave dos teclados e da porta giratória que se abria a cada cliente que entrava.
Desde que começou a trabalhar na recepção, Cíntia se vestida de forma mais elegante. Com camisa azul clara e saia lápis, organizava documentos com precisão, mantendo a postura firme. Seus cabelos compridos e enrolados estavam presos em um coque frouxo e os olhos castanhos observavam tudo com atenção. Quando a porta se abriu, um homem de terno escuro e expressão severa entrou. Ela imediatamente notou a diferença. O segurança aproximou-se com pressa e sussurrou: "Cliente internacional. Diretoria pediu cuidado." O homem se aproximou da bancada e, num francês impecável, perguntou sobre sua reunião com o presidente da empresa. Sem hesitar, Cíntia respondeu fluentemente no mesmo idioma. "Bonjour, monsieur. Votre rendez-vous est confirmé. Je vais vous accompagner personnellement." O cliente sorriu, surpreso e aliviado. Ela pegou a prancheta e, com elegância, guiou o homem pelo corredor principal. Cada passo dela era seguro. Sua voz, ao explicar os setores da empresa, era musical e articulada. Ao chegarem ao andar da diretoria, ela bateu levemente na porta de vidro, que se abriu revelando Felipe ao telefone. Ele ergueu os olhos e, por um instante, ficou imóvel. A imagem de Cíntia entrando com o cliente o surpreendeu mais do que a presença dele. "Senhor Felipe, o senhor Arnaud Lefebvre, do grupo Delacroix, chegou", disse ela em francês, e depois completou em português para Felipe. Ele desligou o telefone com delicadeza, levantando-se. "Obrigado, Cíntia. Pode deixar conosco." Quando ela saiu, ele ainda olhava para a porta, intrigado com aquele novo talento oculto em sua empresa. Mais tarde, após a reunião, Felipe a chamou discretamente por meio de Evaldo, seu assistente. Cíntia entrou na sala de reuniões, já sem a formalidade do cliente estrangeiro. Ele estava sentado à cabeceira da mesa, camisa dobrada nos antebraços e a expressão mais leve. "Você fala francês com fluência impressionante." Ela sorriu sem arrogância. "Estudei por muitos anos quando morava no Brasil e também falo inglês, caso um dia precise." Felipe riu, genuinamente impressionado. "Você é um tesouro escondido nessa empresa." Ela levantou uma sobrancelha. Ou talvez ninguém tenha perguntado o suficiente. Havia uma tensão leve no ar, não hostil, mas carregada de curiosidade. "Por que você trabalhava na limpeza?" ele perguntou mais sério. Ela respirou fundo. "Porque quando me separei foi o primeiro trabalho que me deram. Precisava recomeçar. E o que apareceu foi isso. Mas sou grata." Felipe a observava com olhos atentos. "Você parece diferente do que imaginei. Inteligente, elegante, com visão." Ela não respondeu de imediato, mas o sorriso contido nos lábios denunciava algo. Não costumo caber nas primeiras impressões. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não desconfortável. Ele se levantou devagar, com as mãos nos bolsos. "Aceita um café comigo? Não o da máquina da copa. Um de verdade." Ela hesitou por um segundo, mas depois aceitou. No café aconchegante da esquina, sentaram-se junto à janela. O cheiro de café expresso envolvia o ambiente, e uma música suave criava o pano de fundo perfeito. Felipe pediu um ristretto. Cíntia, um cappuccino. Por alguns minutos, conversaram sobre idiomas, viagens, culturas. Felipe, mais relaxado do que o habitual, comentou sobre o contrato internacional recém-assinado. Cíntia ouvia com atenção e lançava perguntas inteligentes, até que ele parou e disse: "Você já deveria estar em outro cargo. Isso precisa mudar." Cíntia sorriu, mas o olhar era sério. O clima era de cumplicidade silenciosa, sem flertes forçados, sem pressa. Apenas duas pessoas, reconhecendo algo um no outro. Quando terminaram o café, voltaram para a empresa. "Obrigado por salvar minha reunião." Enquanto ela voltava ao balcão da recepção, algo dentro de Cíntia vibrava diferente. Felipe também parecia mais atento, como se enxergasse agora uma mulher além da funcionária discreta. O jogo havia mudado, não por palavras doces, mas por respeito genuíno. No elevador que o levava de volta à presidência, Felipe olhava o reflexo no espelho e murmurava para si mesmo: "Essa mulher ainda vai virar meu mundo de cabeça para baixo." E ele, pela primeira vez em muito tempo, parecia preparado para isso.
Beatriz, que soube em conversas de corredor que a Cíntia havia impressionado a todos, recepcionando o cliente com um francês impecável, se mordeu de raiva e pensava o que poderia fazer para mudar aquela situação. O clima no setor administrativo parecia mais denso naquela manhã, como se um véu de tensão pairasse pelos corredores. Cíntia chegara cedo, como sempre, e já organizava os registros das visitas no balcão da recepção. Mas havia algo no ar, olhares atravessados, cochichos disfarçados, algo que ela aprendera a reconhecer desde menina. A ida dela ao café com o presidente da empresa já tinha se tornado fofocas de corredor. Logo em seguida, Beatriz apareceu. Saltos firmes, batom vermelho e um sorriso que nunca tocava os olhos. Ela caminhava com um portfólio nas mãos e um propósito escondido nas palavras suaves. Parou à frente de Cíntia e inclinou-se levemente sobre o balcão. Querida, preciso que revise esses papéis. Um erro na conferência de ontem gerou comentários lá em cima. Melhor corrigir antes que vá parar na presidência. Cíntia arqueou a sobrancelha. Posso ver, claro, mas revisei tudo com o setor de contratos. Estava correto. Beatriz sorriu de forma doce, quase maternal. Sempre bom checar de novo, só por segurança. Por trás da gentileza havia veneno. Felipe passava no corredor e percebeu o clima. Parou, observou a distância. Quando Beatriz se afastou, ele se aproximou. Tudo bem por aqui? Cíntia tentou disfarçar o desconforto. Já na sua sala, Beatriz digitava freneticamente um e-mail para o RH, repleto de insinuações sobre a postura de Cíntia. Era o início de um jogo sujo que ela pretendia vencer a qualquer custo. Afinal, não tolerava ver Felipe admirando outra mulher, muito menos uma que viera de baixo. Com o passar das horas, o dia parecia pesar mais sobre os ombros de Cíntia. Não era apenas Beatriz. A verdadeira sombra vinha de fora da empresa. A data da audiência pela guarda de sua filha se aproximava. O medo pulsava dentro dela como uma sirene abafada. No intervalo do almoço, ela sentou sozinha no restaurante da esquina, o prato quase intocado. Os olhos fitavam o nada, enquanto a mente girava em torno das palavras que o advogado dissera dias antes. Seu ex-marido vai alegar instabilidade emocional e financeira. Precisamos mostrar firmeza. Mas como mostrar firmeza quando o coração está frágil? As ligações de ameaças dele ficavam em sua mente. Vou tirar minha filha de você. Ela precisa de estrutura, não de uma mulher que nem sabe onde vai morar mês que vem. As palavras ecoavam em sua mente como um castigo. Ela respirou fundo, enxugando discretamente os olhos antes que alguém percebesse. Felipe entrou no restaurante naquele momento. Viu-a sozinha, cabisbaixa, e sentiu o impulso de se aproximar. Cíntia. Ela ergueu os olhos, forçando um sorriso. Tudo bem? Ele perguntou, sentando-se sem pedir permissão. Ela hesitou. Só um dia difícil. Ele não insistiu. Apenas disse, se quiser conversar, estou por aqui. Não como dono da empresa, mas como alguém que você pode confiar. As palavras dela vieram baixas. Obrigada. Às vezes é tudo que a gente precisa. Alguém que nos enxergue. E ali, naquela pausa breve, nasceu um silêncio acolhedor, onde ela pôde respirar um pouco antes de voltar a vestir sua armadura. Naquela tarde, Beatriz intensificou sua cruzada contra Cíntia. Enviou documentos duplicados ao comercial, alegando que tinham sido entregues por Cíntia. Mandou mensagens no grupo de supervisores, insinuando que a recepcionista havia se esquecido de um protocolo importante. Era uma guerra sutil, feita de armadilhas silenciosas e sorrisos hipócritas. Mas Cíntia, mesmo fragilizada, não era ingênua. Começou a guardar registros, a fazer cópias, registrar horários. Sua inteligência, que antes ficava escondida na doçura da voz, agora ganhava contornos de resistência. No fim do expediente, enquanto todos saíam, ela permaneceu mais um tempo, organizando os arquivos digitais e atualizando seus registros pessoais. Felipe passava novamente pelo corredor e viu a luz da recepção ainda acesa. Entrou e encostou na lateral da porta. Você está sempre indo além do que pedem. Ela fechou a pasta e respirou fundo. Não posso me dar ao luxo de errar. Qualquer deslize pode ser usado contra mim.
Ele se aproximou um pouco mais. Está acontecendo algo aqui dentro? Com alguém em específico? Cíntia hesitou, mas a dor nos olhos a denunciava. Só estou tentando manter meu emprego. Minha filha precisa de mim. Felipe entendeu mais do que ela disse. Quero que saiba, você não está sozinha. Vamos sair e conversar? Acho que você está precisando desabafar. Cíntia sorriu e assentiu com a cabeça. Felipe, sempre muito seguro, já se prontificou. Amanhã às 8 da noite. Me passa seu endereço que eu te pego e vamos jantar. Ela confirmou e sorriu. Quando saiu da empresa naquela noite, o vento frio bateu no rosto e ela sentiu pela primeira vez em dias que talvez algo de bom estava acontecendo. No sábado, Felipe chegou na hora marcada. Cíntia usava um vestido azul, simples, mas elegante. Os cachos soltos e os olhos cintilando de receio e curiosidade. Felipe, em traje casual, parecia mais leve, longe do ambiente corporativo. O restaurante era discreto, de luz suave e aroma de especiarias. Conversaram sobre tudo: infância, sonhos frustrados, as dores que a vida traz sem pedir licença. Cíntia falou da filha com brilho nos olhos, da luta para sustentá-la depois da separação. Falou da mudança do Brasil para Moçambique para acompanhar o marido e depois foi traída e descartada. Falou também da audiência pela guarda da filha que aconteceria em breve. Felipe ouvia com atenção e respeito, sem interrupções, admirando mais do que sua beleza, sua essência. Ele também falou sobre o divórcio conturbado que aconteceu alguns anos antes. Falou sobre a sua empresa, que os pais construíram com muito sacrifício, que agora era dele, e ele tinha multiplicado o patrimônio com muito esforço. Ao deixarem o restaurante, caminharam lado a lado até o carro dele. A noite estava calma, e uma brisa fria fez com que Cíntia se encolhesse por instinto. Ele se aproximou, ofereceu o casaco, mas antes que ela dissesse algo, seus olhos se encontraram. Foi um instante, nem tímido nem ousado, em que os rostos se aproximaram e o beijo aconteceu. Suave, quente, verdadeiro. Ela sorriu ao se afastar e ele sussurrou. Já devia ter feito isso há dias. Ela corou. Em seguida, ele levou Cíntia para seu apartamento e os dois se despediram com mais um beijo. Os dias seguintes seguiram sua rotina dentro da empresa, mas algo havia mudado entre eles. Os olhares, os sorrisos discretos no corredor, os bons dias que pareciam carregar segredos. Cíntia ainda era receosa, mas a lembrança do beijo trazia calor ao peito. Ela se esforçava para manter o profissionalismo, consciente de que Beatriz e outros olhos atentos estavam sempre por perto. Felipe, por sua vez, demonstrava mais do que interesse: proteção, cuidado. Até mesmo pequenas ações, como perguntar se ela havia almoçado ou se precisava de algo, tornavam-se delicadas declarações. Na terça-feira seguinte, ele fez um novo convite para almoçarem juntos. Mas ela falou que iria almoçar com a filha. Ele sorriu e Cíntia perguntou como um súbito impulso: "Você quer ir junto?" Felipe hesitou. "Tem certeza? Não quero atrapalhar." Ela sorriu. "Sem problemas. Será um almoço rápido. Vou te apresentar como um amigo." Felipe aceitou. Queria saber mais sobre a vida de Cíntia, e aquele momento seria uma ótima oportunidade. Foram em uma cantina italiana, 2 ruas depois da empresa. Luísa, uma adolescente esperta de sorriso tímido, observava Felipe com curiosidade. Mas bastaram alguns minutos de conversa para que risos surgissem e o clima se descontraísse. "Minha mãe nunca saiu com outro homem que não fosse meu pai. Isso é novo", comentou Luísa, encarando Felipe com naturalidade. Ele sorriu e respondeu com leveza: "Acho que estou conhecendo lados novos dela também." Eles sorriram. Felipe observava as duas, sentindo algo crescer dentro de si. Um desejo inesperado de equilíbrio, de família. O almoço foi simples, mas marcante. Ao final, Luísa se despediu de Felipe espontaneamente. "Gostei de você, novo amigo da mamãe." Foi o bastante para Felipe gostar ainda mais daquele momento. Momentos que ele nunca havia vivido. No caminho de volta, Felipe tocou suavemente a mão de Cíntia. "O almoço na companhia de vocês foi especial.
Obrigado por me convidar. No fim da tarde, quando Cíntia chegou no apartamento modesto, ela encostou na porta e sorriu sozinha, pensando em como tudo parecia improvável e, ao mesmo tempo, certo. Mas junto da felicidade vinha o medo. A audiência pela guarda da filha se aproximava. Ricardo mandara mensagens agressivas dias antes. Cíntia ainda não sabia como se defender. Estava sozinha no campo jurídico, contando apenas com a própria força e com o amor pela filha. Na manhã seguinte, ao chegar à recepção, encontrou uma caixa com um bombom e um bilhete escrito à mão, para adoçar seu dia. F. Sorriu, escondendo o cartão na gaveta. Do outro lado do prédio, Beatriz observava de longe, os olhos estreitos. Ela não sabia o que exatamente estava acontecendo entre os dois, mas sabia que envolvia sentimento. E se havia algo que Beatriz não admitia, era perder o controle. Por isso, os próximos passos dela seriam calculados. Em silêncio, falou a si mesma: preciso afastar ela de Felipe. Beatriz caminhava pelo corredor com os saltos ecoando firmes no piso de mármore. O sorriso habitual estava intacto, mas dentro dela borbulhava a frustração. Decidida, Beatriz começou a movimentar suas peças. Primeiro, insinuou entre colegas que Cíntia estava se aproveitando do cargo para conquistar espaço. Depois, sutilmente, deixou papéis errados para ela encaminhar, esperando que cometesse um deslize. Mas Cíntia estava atenta. Apesar do coração apertado pela chegada da audiência, Cíntia se mantinha firme. O café com Felipe se tornara um ritual discreto no fim do expediente, e ele demonstrava cuidado crescente. Quer ajuda com seu caso? Ele chegou a perguntar. Ela negou com doçura. Temia que qualquer envolvimento dele pudesse atrapalhar na evolução do relacionamento. À noite, Cíntia orava baixinho, buscando forças que nem sabia de onde vinha. Seu foco era claro: manter a filha por perto e não permitir que o ex-marido reescrevesse sua história. Foi numa manhã de terça que tudo mudou. Felipe a chamou à sala da presidência. Ela chegou com receio, temendo alguma acusação, talvez uma armadilha de Beatriz. Mas ao entrar, ele sorriu e apontou para uma pasta sobre a mesa. Estive revendo alguns relatórios e conversei com alguns clientes. Ela arregalou os olhos. Clientes? Ele assentiu. Especialmente o francês. Ele ficou encantado com sua postura e me fez perceber que sua inteligência e discrição estão sendo subestimadas. Cíntia mal conseguia respirar. Você está sendo promovida ao setor de relacionamento com clientes internacionais. Começa na próxima segunda. E sim, o salário acompanha. Ela chorou. Pela primeira vez, lágrimas de vitória. A notícia se espalhou rapidamente pela empresa, e a maioria recebeu com genuína alegria. Alguns a parabenizaram com abraços, outros com olhares cúmplices. Beatriz, no entanto, cerrou os dentes. O plano falhara. Cíntia não apenas não caíra, como subira. Ela não merece isso, murmurou a colega de RH. Está se aproveitando da simpatia do chefe. Mas dessa vez não encontrou apoio. A competência de Cíntia começava a ser vista por todos. Ainda assim, Beatriz não desistiria. No pequeno apartamento, o clima era outro. Cíntia e a filha Luísa comemoravam a promoção. Isso é só o começo, mamãe. Você é maravilhosa. Luísa comemorou com um bolo de chocolate feito por Cíntia. Agora você vai ter uma sala só sua? Cíntia riu. Ainda não, mas vou ter um crachá diferente. Mesmo feliz, a sombra da audiência se aproximava como nuvem cinzenta. Naquela mesma semana, recebera uma intimação avisando o dia e a hora da audiência. No sábado anterior à audiência, Cíntia caminhava nervosa pelo apartamento. Ensaiava falas, separava documentos, revisava conversas com seu advogado gratuito da defensoria. O coração apertava com o medo de perder a filha, mesmo que soubesse que era impossível alguém tirar o amor que tinham. Luísa era sua extensão, sua força. Naquela noite, ela recebeu uma ligação inesperada. Era Felipe. Estou passando aí em 20 minutos. Não aceito não. Ela tentou recusar, mas ele insistiu. Quando o interfone tocou, ela desceu com o coração acelerado.
Felipe a esperava na calçada em frente ao prédio, encostado em seu carro importado com as mãos no bolso e um sorriso sóbrio no rosto. Achei que você precisava de uma noite sem preocupações, disse ele abrindo a porta para ela com gentileza. Ele a levou para um lugar inusitado, o planetário da cidade. Achei que ver estrelas poderia acalmar a mente, disse rindo. Ela se emocionou. Sentaram-se sob o céu simulado. Felipe puxou-a com delicadeza para mais perto e disse: Você é uma mulher forte, mas não precisa ser sozinha. Eu estou aqui. A noite seguia com uma leve garoa, dessas que parecem preparar a cidade para um momento íntimo. Cíntia se sentia protegida ao lado de Felipe. Ele estava cada dia mais envolvido por ela. Quero que venha comigo, falou ele, levando Cíntia para o seu apartamento. Uma cobertura no centro de Maputo. Ela não hesitou. Entre risadas contidas e olhares demorados, eles compartilharam uma garrafa de vinho tinto. Felipe a ouvia como quem decifra um enigma delicado. Cíntia falava da infância, da época de faculdade, da cultura brasileira. Sempre quis aprender a tocar piano, confessou com um riso tímido. Nunca tive tempo nem dinheiro. Ele tocou sua mão. Agora você pode fazer tudo o que quiser. Havia algo em sua voz, um cuidado que não era possessivo, mas libertador. Cíntia sentia o perfume amadeirado no ar. O calor sutil vinha do corpo. E o som baixo tocando a cantora Miriam Makeba. Ele tirou o casaco dela com lentidão, os dedos roçando sua nuca. Você é linda, sussurrou. Ela abaixou os olhos, mas não recuou. Ele a conduziu até o sofá onde se sentaram lado a lado. Felipe acariciou seu rosto com a ponta dos dedos, contornando os lábios carnudos com reverência. Cíntia fechou os olhos. Quando os abriu, ele estava mais perto. O beijo aconteceu como uma fome contida por tempo demais. Boca contra boca, língua explorando, respiração entrecortada. Quando se afastaram, os olhos dele estavam queimando de desejo. Eu esperei muito por isso. Felipe se levantou e estendeu a mão novamente, dessa vez para conduzi-la ao quarto. Cíntia seguiu como se atravessasse um limiar invisível entre a mulher que sobrevive e a mulher que deseja. O ambiente era amplo, acolhedor, com lençóis brancos e uma luz âmbar vinda de abajures baixos. Ele a fitou por instantes, antes de começar a despi-la com uma calma quase sagrada. Primeiro o colar, depois os botões da blusa, um a um, até revelar o sutiã rendado que moldava seus seios fartos. Cíntia observava tudo com os olhos semicerrados, permitindo-se sentir cada gesto. Felipe a beijou no ombro, depois no colo, depois entre os seios, mordiscando com leveza, fazendo-a arrepiar inteira. Suas mãos firmes acariciavam as curvas, como quem reconhece um mapa antigo, percorrendo cintura, costas, quadris, coxas. Quando ele se ajoelhou à frente dela para tirar sua calça, o gesto foi de devoção. Você é uma obra-prima. Ela também quis tocá-lo. Desabotoou sua camisa lentamente, deslizando os dedos por seu peito forte, sentindo o calor e a firmeza. Ao abrir o cinto, percebeu o volume da excitação dele. Sorriu, mais ousada do que imaginava. Felipe a puxou para junto do corpo e a beijou outra vez, agora com intensidade. Caíram sobre os lençóis entrelaçados, gemidos abafados e a carne em brasa. Ele percorreu seu corpo com beijos demorados até alcançar entre suas pernas. Cíntia se contorceu, gemendo baixo, sentindo os lábios dele explorarem seu sexo com domínio e paixão. Nossa, Felipe, ela murmurava entre suspiros, agarrando os lençóis. Quando ele subiu novamente e a penetrou, os dois estremeceram. Era como se os corpos falassem um idioma próprio, cheio de urgência, mas também de cuidado. Ela envolveu suas pernas na cintura dele, puxando-o para mais perto. E ali, naquele vai e vem cadenciado, ela se permitiu gozar, com os olhos fechados e o nome dele nos lábios. Depois do clímax, o silêncio não foi incômodo. Foi cúmplice. Felipe se deitou ao lado dela, ainda ofegante, puxando-a para deitar sobre seu peito. Cíntia descansava os dedos sobre a pele dele, traçando caminhos invisíveis enquanto recuperava o fôlego. Você está bem? Ele perguntou com voz rouca. Melhor do que achei que poderia estar em muito tempo.
A madrugada correu entre conversas baixas, beijos suaves e carícias lentas. Tomaram banho juntos, onde ele lavou seu cabelo com cuidado e depois a secou com uma toalha macia. De volta à cama, fizeram amor outra vez. Dessa vez mais devagar, como se quisessem memorizar cada segundo. Quando o sono veio, estavam enlaçados, os corpos ainda nus sob os lençóis. Na manhã seguinte, Felipe acordou antes dela. Observou-a dormindo. Os cachos espalhados sobre o travesseiro, os lábios entreabertos. Beijou seu ombro e foi até a cozinha preparar café. Quando voltou, ela já se espreguiçava com um sorriso preguiçoso. Trouxe reforço, disse ele, entregando a caneca. Cíntia olhou para ele por longos segundos. O que é isso, Felipe? Ele sentou ao lado dela e segurou sua mão. É o começo de algo que eu não quero perder. Ela não respondeu de imediato, mas os olhos dela diziam tudo. Pela primeira vez em muito tempo, Cíntia sentia que podia baixar a guarda, que podia talvez ser amada com verdade. E ali, naquela manhã comum, algo extraordinário começava a crescer entre os dois, feito raiz firme em solo antes machucado. Felipe deixou Cíntia no seu apartamento antes do almoço. Era domingo, e ela queria aproveitar o dia ao lado da filha, que tinha acabado de chegar da casa de sua amiga de escola. Tinha dormido lá. A mãe da amiga adorava Luísa. O domingo foi leve e tranquilo. As duas aproveitaram para conhecer melhor a cultura da cidade. A semana começou com a audiência de guarda. Ela enfrentaria o que viesse, de cabeça erguida. O prédio do fórum parecia mais frio naquela manhã de segunda-feira. Cíntia chegou com antecedência, usando uma roupa discreta. No colo, a pasta com documentos e mensagens organizadas pelo defensor público. Ao seu lado, Luísa segurava sua mão com firmeza. Você vai sair daqui com a cabeça erguida. Você é a melhor mãe do mundo. Cíntia tentou sorrir, mas a angústia pesava nos olhos. Na sala de espera, Cíntia viu Ricardo chegar. Ele usava um blazer escuro, barba feita e uma expressão fria. Ao lado dele, a amante, Mary, mantinha os lábios cerrados, olhando Cíntia de cima a baixo. Ricardo sequer a cumprimentou. Quando foi chamada à sala de audiência, respirou fundo, cruzou a porta e se sentou. A juíza era severa, mas justa. Cíntia respondeu cada pergunta com firmeza. Falou de sua rotina com Luísa, da escola, da alimentação e do trabalho que agora lhe dava uma condição de vida melhor. Quando Ricardo apresentou a testemunha, era Mary, a ex-amante que agora era companheira dele. Cíntia tremeu, mas manteve a compostura. Essa moça não me conhece. Não pode atestar minha conduta como mãe. O advogado adversário a interrompeu, acusando-a de instabilidade emocional e financeira. Cíntia então respirou e entregou os comprovantes da nova função e o aumento salarial. A juíza pediu silêncio ao ver os papéis. O ambiente se acalmou. O que está em jogo aqui não é o caráter de uma mulher ou se ela ganha o suficiente para manter a filha. Era cedo ainda para concluir o julgamento. Haveria um parecer da psicóloga. Ao sair dali, Cíntia sentiu que tinha feito o seu melhor. E ao passar pelo corredor, ouviu a voz que mais desejava. Esperei aqui fora. Queria estar perto. Era Felipe. Ela não sabia se chorava ou sorria. Ver Felipe ali de pé no meio do saguão do fórum, com as mangas da camisa dobradas e o olhar preocupado, era como ter uma âncora depois de atravessar um mar revolto. Você veio, murmurou. Eu precisava. Ele segurou sua mão com delicadeza, afastando-a do fluxo de pessoas. Fiquei pensando em você o dia todo. Caminharam juntos até o estacionamento, depois de deixar Luísa no apartamento. Felipe e Cíntia foram para a empresa. Enquanto isso, Beatriz via tudo de longe. Sabia que algo havia acontecendo. Viu os dois entrarem juntos no prédio. E isso a consumia. Na sala de reuniões, Beatriz propôs uma reorganização no setor de atendimento. Insinuou que havia problemas de conduta e favoritismo. Alguns funcionários recebem benefícios que outros não têm. Felipe ouviu em silêncio, mas não reagiu. Internamente, anotava o padrão de manipulação. Ela estava cavando a própria cova. Naquela tarde, Cíntia recebeu uma visita inesperada. Beatriz.
A gerente apareceu à porta do setor com um sorriso falso e uma pasta de anotações. Só vim te parabenizar pela promoção. Imagino que esteja empolgada. Cíntia, surpresa, agradeceu com cautela. Sim, é um novo desafio. Beatriz então abaixou a voz e fingiu preocupação. Só tome cuidado, algumas pessoas andam comentando. Você sabe como é. Empresa grande, muita gente invejosa. Cíntia reconheceu o tom venenoso. Estava aprendendo a identificar disfarces. Respondeu com um sorriso profissional. Pode deixar. Tenho me esforçado para ser transparente em tudo. Beatriz assentiu, mas sua presença era um lembrete de que nem todos torciam por ela. Ao sair, deixou sobre a mesa uma pasta com documentos, um pedido de retrabalho malicioso, fora de prazo. Era a primeira armadilha concreta. Na manhã seguinte, o clima no escritório parecia mais tenso do que o habitual. Cíntia chegara cedo, como sempre, vestindo um vestido discreto, em tons de azul marinho e cabelos presos num coque alto. Ela distribuía sorrisos contidos e respondia aos cumprimentos com profissionalismo. Mas por dentro, um peso tomava conta de seu peito. Faltavam apenas 2 dias para a audiência de guarda, e o temor de perder Luísa lhe corroía a alma. Apesar disso, mantinha a postura impecável como sempre. No meio da manhã, Beatriz entrou apressada na sala de reuniões com uma pasta vermelha em mãos. Trazia um sorriso forçado e passos firmes. Passou pela recepção e soltou. Cíntia, prepare a sala de reuniões e traga a apresentação que você preparou. Temos uma reunião emergencial com o cliente da filial de Luanda. Cíntia assentiu, embora estranhasse a urgência. Quando foi colocar sua apresentação no projetor, não encontrou o documento. Beatriz apareceu na porta com uma expressão preocupada, perguntou em voz alta. Onde está a apresentação? Cíntia sentiu o sangue gelar. O arquivo sumiu. Você não verificou antes? Isso é básico. Cíntia sabia que havia salvado o arquivo, mas agora não achava. O cliente aguardava impaciente e Felipe chegava ao mesmo tempo, observando a cena. Beatriz fez questão de explicar alto o suposto erro da responsável pelo atendimento. E Cíntia, sem querer se justificar diante de todos, abaixou os olhos. Felipe não disse nada naquele instante, mas seu olhar era atento. Depois da reunião, chamou Cíntia discretamente à sua sala. Você salvou mesmo o arquivo? Ele perguntou com serenidade. Sim, salvei, eu fiz isso ontem, respondeu ela com a voz firme, mas olhos marejados. Ele assentiu com a expressão mais dura que de costume. Quando ela saiu, Felipe ficou pensativo, observando o corredor pela vidraça. Algo não cheirava bem. No fim da tarde, Beatriz foi até a sala de Felipe, batendo com a unha esmaltada à porta entreaberta. Trazia 2 cafés e um sorriso insinuante. Trouxe um reforço para o homem mais bonito da empresa, disse ela, cruzando as pernas com exagero. Felipe, que estava concentrado em um relatório, ergueu os olhos com certa frieza. Obrigado, mas já tomei 3 hoje. Ainda assim, pegou o copo com educação. Beatriz tentou puxar assunto, falando mal de Cíntia de forma disfarçada. É sempre assim com esse tipo de gente. Ganham uma promoção e acham que podem tudo. Felipe respirou fundo, inclinando-se na cadeira. Cíntia é extremamente competente. Não vou tolerar insinuações. Espero que esteja me entendendo. Beatriz congelou por um segundo, mas rapidamente se recompôs. Claro, Felipe, eu só queria alertar. Saiu da sala com o ego ferido, murmurando palavras inaudíveis. Felipe, por sua vez, fechou o relatório e recostou-se na poltrona. Lembrou-se do dia em que encontrou Cíntia, traduzindo fluentemente para o cliente francês. Do carinho de Luísa, quando estavam no almoço, da honestidade que via nos olhos daquela mulher. Beatriz, por outro lado, parecia cada vez mais mesquinha e manipuladora. Na outra sala, Cíntia estava sozinha digitando um e-mail quando o celular vibrou. Era o advogado confirmando o horário da sentença. Seu corpo se enrijeceu. Pegou o celular e foi até o banheiro para respirar. Diante do espelho, enxugou uma lágrima que insistia em cair. Vai passar, repetia em voz baixa. Quando voltou à sala, Felipe a observava de longe, sem que ela percebesse. Viu naqueles olhos não só beleza,
mas também força. Uma mulher inteira. Naquela noite, em casa, Cíntia tentava disfarçar a atenção para não preocupar Luísa. As duas jantaram macarrão com molho branco, riram de um filme na TV e depois fizeram as orações juntas. Quando Luísa adormeceu, Cíntia pegou o celular e digitou uma mensagem para Felipe, mas apagou antes de enviar. Sentia que não devia misturar as emoções naquele momento. Estava vulnerável e não queria parecer fraca. Do outro lado da cidade, Felipe jantava sozinho, sem apetite. Pensava em Cíntia mais do que gostaria de admitir. Lembrava do perfume nos cabelos dela, do jeito que se entregou sem medo, da forma como a filha falava da mãe com admiração. E pensava também em Beatriz, nas mentiras veladas, nas tentativas de manipulação. Na manhã seguinte, antes mesmo do expediente começar, Felipe chamou Evaldo e pediu um relatório com os registros de acesso ao sistema interno. Quero saber se alguém acessou o computador de Cíntia. Evaldo não questionou. Sabia que aquilo vinha de uma desconfiança séria. A sala da juíza estava silenciosa. Cíntia sentava-se ao lado de seu advogado, com as mãos entrelaçadas no colo e o coração batendo como um tambor. Vestia um conjunto de alfaiataria clara, os cabelos soltos e impecavelmente cacheados. Havia um tremor quase invisível nos lábios. Do outro lado, Ricardo, o ex-marido, sustentava um olhar arrogante e um sorriso falso. A juíza observava os documentos recebidos da psicóloga, que conversou com Luísa. Quando foi a vez de Cíntia falar, sua voz saiu firme, porém doce. Minha filha é minha vida. Sempre cuidei dela. A juíza arqueou as sobrancelhas. Ricardo tentou interromper, mas foi advertido. Cíntia continuou. Vim para este país para acompanhar meu marido e, ao chegar aqui, fui surpreendida com a traição dele. Tive que começar a minha vida do zero, em um país diferente. Trabalhei duro, me capacitei. Nunca deixei que lhe faltasse amor, segurança e educação. O advogado de Ricardo tentou desqualificar os argumentos falando em instabilidade financeira. A juíza levantou os olhos, cruzou as mãos e declarou: este tribunal entende que o interesse da menor é permanecer sob a guarda da mãe, Cíntia Ferreira, com direito de visitação ao pai nos dias determinados. Ficará estipulado uma pensão que o pai terá que pagar à menor mensalmente. As palavras ecoaram como uma explosão de alívio. Cíntia soltou um suspiro engasgado. As lágrimas vieram sem que pudesse controlar. Mais tarde, Felipe encontrou as duas em um restaurante típico africano, com paredes de barro e decoração rústica. Haviam cestos coloridos, tecidos vibrantes pendendo do teto e uma música percussiva suave ao fundo. Achei que merecíamos uma comemoração especial, disse ele, com um sorriso gentil ao puxar a cadeira para Cíntia. Ela estava mais leve, com um vestido amarelo que realçava sua pele morena. Luísa, animada, queria experimentar tudo do cardápio. Quero aquele prato que vem na folha de bananeira. Enquanto jantavam, Felipe prestava atenção a cada detalhe. Observava o modo como Cíntia e Luísa se divertiam juntas. Como sorria ao falar da infância no Maranhão, das histórias que a avó contava em voz baixa ao pé da rede. Você é apaixonante, sabia? Disse ele, num momento de sinceridade. Cíntia abaixou os olhos. Você é muito gentil. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. Na saída, Felipe se ofereceu para deixá-las em casa. Quando chegaram, Luísa se despediu e saiu do carro. Cíntia ficou por mais alguns minutos a mais. Obrigada por tudo, Felipe. De verdade. Ele a olhou com suavidade. Você merece muito mais. Eu só quero estar por perto. Cíntia sentiu o coração apertar de um jeito bom. Ele a beijou demoradamente. Quando entrou no carro, soube que estava apaixonado. Na manhã seguinte, Felipe estava em sua sala revendo relatórios quando Evaldo entrou com uma expressão preocupada. Chefe, temos os dados sobre o arquivo e as movimentações no sistema. Há algo estranho aqui. Felipe se levantou da cadeira. Mostre. Evaldo abriu o laptop. Na noite anterior à reunião, alguém acessou a conta da Cíntia usando um terminal da sala do segundo andar. E mais, há uma exclusão de arquivos feita de um IP que coincide com o da sala de Beatriz. Felipe franziu o senho. E o que foi excluído? Pedro hesitou.
O arquivo da apresentação. Isso explicaria o suposto sumiço. Felipe respirou fundo. A raiva veio como uma onda silenciosa. Assim que Evaldo saiu, Felipe pegou o celular e mandou uma mensagem curta. Preciso falar com você. Minutos depois, Beatriz apareceu. Felipe, eu trouxe os documentos da auditoria. Ele a olhou com frieza. Deixe na mesa. Ela hesitou. Aconteceu alguma coisa? Ele ergueu os olhos devagar. Senta. O tom era frio, autoritário. Beatriz hesitou, depois obedeceu. Ele se virou, lançou um olhar duro e colocou sobre a mesa alguns papéis impressos. Você sabe o que é isso? Ela folheou, tentando manter a compostura. São registros de acesso? Ele assentiu. Registros que provam que foi você quem sabotou a apresentação da Cíntia, que deletou arquivos da conta dela e manipulou dados para expô-la diante da diretoria. Beatriz empalideceu. Isso é um mal-entendido. Eu jamais... Felipe a interrompeu firme. Você mentiu, jogou sujo, se aproveitou do seu cargo e da minha confiança. Isso é antiético, é criminoso. Ela tentou mudar de tom, forçar vulnerabilidade. Eu fiz isso por você, Felipe. Aquela mulher é uma oportunista. Você não vê? Ele se aproximou lentamente. Cíntia é honesta, uma profissional capaz. O silêncio cortava o ar como lâmina. Beatriz se levantou bruscamente. Você vai me demitir por causa dela? Felipe cruzou os braços. Você já está afastada. O jurídico está ciente. A empresa não tolera esse tipo de conduta. Com os olhos marejados e o orgulho ferido, Beatriz saiu, deixando um rastro de perfume forte e derrota. Felipe suspirou, o coração batendo pesado no peito. Pegou o celular, hesitou por um instante e então digitou. Preciso te ver hoje, só nós dois, pode ser? À noite, Cíntia chegou ao apartamento de Felipe com um vestido vermelho que delineava suas curvas com suavidade. O cabelo solto, caindo como ondas escuras pelos ombros. O batom em tom vinho realçava sua boca carnuda. Felipe abriu a porta e parou por um instante apenas olhando. Você é linda, disse, com uma voz baixa, embargada. Ela sorriu timidamente. Recebi sua mensagem. Está tudo bem? Ele a conduziu até a sala, onde havia uma luz tênue, música instrumental suave, vinho já servido. Sim, mas eu precisava te ver. Cíntia sentou-se, o coração acelerado. Aconteceu algo? Ele assentiu. Descobri tudo. A Beatriz manipulou o sistema. Tentou te prejudicar. Está afastada da empresa. Cíntia ficou em silêncio por alguns segundos, processando toda aquela informação. Ele se aproximou, sentou-se ao lado dela, segurou sua mão. Quero que saiba que eu admiro você como mulher, como mãe, como profissional. E eu te desejo. Ela engoliu em seco, os olhos fixos nos dele. Eu também te desejo, Felipe. Ele sorriu. Então, vamos ficar juntos e ninguém irá nos atrapalhar mais. Ela não respondeu com palavras, apenas se aproximou e o beijou. Foi um beijo lento, firme, que misturava alívio, desejo e entrega. Felipe a puxou com delicadeza para mais perto. Suas mãos desceram pelas costas dela com carinho, enquanto os lábios se reencontravam, famintos. Cíntia passou os dedos pelos cabelos dele, sentindo a textura, os fios grisalhos nas têmporas. Era real, era intenso. Ele se levantou e estendeu a mão. Vem. Ela a segurou, com os olhos brilhando de desejo e confiança. Caminharam juntos até o quarto. Cíntia parou no centro, os olhos presos nos de Felipe, que se aproximou lentamente. Tocou-lhe o rosto com uma reverência quase religiosa. Você é a mulher mais fascinante que eu já conheci. Ela sorriu. Quando estavam nus frente a frente, não havia pressa. Felipe deitou-a com cuidado sobre os lençóis, explorando cada parte de seu corpo com os lábios, os dedos, o olhar. Cíntia arqueava as costas com cada toque, sentindo o prazer crescer como uma onda. Os corpos se encaixavam com naturalidade. Ele sussurrava o nome dela, enquanto a penetrava com delicadeza e intensidade. Ela o abraçava com força, os olhos fechados, permitindo-se sentir.
permitir-se amar. A cada movimento, pareciam afundar um pouco mais no infinito de sensações. A noite durou como se o tempo tivesse suspendido seu curso. Depois do clímax, entrelaçados sob os lençóis, Felipe a puxou para junto do peito. Quero viver tudo com você, Cíntia. Te proteger, te honrar. Ela sorriu, de olhos fechados. Quero viver ao seu lado. Quero que Luísa tenha um lar de verdade. Ele a beijou na testa, os dedos traçando desenhos invisíveis em suas costas. No silêncio do quarto havia paz, mas também promessas silenciosas. O amor, enfim, não era mais uma ideia distante. Era pele, era calor, era escolha. Era deles. Alguns meses depois, o céu de Maputo era de um azul profundo naquela manhã de verão, salpicado por nuvens claras como algodão. Cíntia terminava de arrumar a mesa na varanda da nova casa. Uma construção charmosa de estilo colonial, com paredes brancas e janelas de madeira azul. O aroma do café fresco se misturava ao perfume das flores do jardim, onde Luísa tomava banho de piscina. Felipe surgiu na porta com o cabelo ainda úmido do banho, uma camisa de linho clara e o sorriso despreocupado de quem redescobriu o sabor da vida. "Já está tudo pronto?" perguntou, beijando o ombro de Cíntia por trás. Ela assentiu com ternura. "Só falta você sentar." A mesa estava posta com pães, frutas cortadas, queijos da região e o bolo de milho que Cíntia fazia, e Felipe adorava. O casamento, ainda sem data marcada oficialmente, já era um fato vivido. Dividiam tudo: as responsabilidades, os sonhos, a criação de Luísa. Cíntia, que antes se via como sobrevivente, agora era uma executiva da empresa. Depois dessa tarde, 2 anos se passaram. Luísa estava de férias na casa do pai. Ele seguia rigorosamente a determinação de visitas. Felipe e Cíntia assistiam a lareira crepitar numa noite fria. Ele segurava uma taça de vinho. Ela descansava a cabeça no ombro dele. "Sabe do que eu mais gosto em tudo isso?" ela murmurou. Ele olhou para ela curioso. "Gosto da nossa vida junto, da nossa casa, do seu jeito. Eu sou inteira e livre." Felipe a abraçou mais forte. "E eu sou melhor com você. Nunca imaginei que amar fosse me deixar assim, tão leve." Ela levantou os olhos e os dois se beijaram. Eles se tocavam com segurança, com afeto que transbordava até nos silêncios. No dia seguinte, haveria mais trabalho, reuniões, almoço com clientes, a vida, enfim, em seu fluxo natural, e os dois cada dia mais unidos, parceiros, cúmplices. Cíntia se levantou e o puxou pela mão. "Vem." Ele a seguiu sem perguntar para onde. Sabia que, onde ela estivesse, seria sempre o lugar certo. No quarto, fizeram amor com calma, com cumplicidade e desejo. Não como nos primeiros dias, urgentes, cheios de fogo, mas como quem construiu o próprio templo e nele habita em paz. Obrigada por ter ficado até aqui. Se gostou desta história, curta, se inscreva no canal e compartilhe com uma amiga que você sabe que gostaria de conhecer o nosso canal. Até a próxima história de romance e superação.